dica assim, para uma pessoa que tem TDAH hoje, ela quer começar, vamos dizer assim, normalizar a vida dela, né? Ou organizar, vamos usar essa palavra que acho que fica melhor, né? Que dica que você daria, ou seja para uma criança, ou seja... É que a criança, ela depende muito mais da família, né? Ela tem muito essa questão familiar, né? Mas para um adulto, né, que de repente está assistindo você e vendo todo esse processo, fala, meu, esse cara está falando de mim, É, está acontece falando muito. de mim aqui, ó. Acontece muito. Que dica que você daria aí para começar, né? Para começar a entender esse processo que está em cada um passando. Poxa, Marcinha, sabe assim, eu vejo. Sabe que TDAH atrai TDAH, né? Se os meus melhores amigos, ou eles têm o diagnóstico, ou eles não têm, mas os que eu amo mesmo, que eu gosto muito assim de conviver, eu tenho um cheirinho de que eles podem ter esse transtorno junto comigo. O TDAH, pra você ter ideia, não sei se você deve saber disso, mas isso também está sendo bastante divulgado. Você tem grandes figuras nacionais e mundiais com TDAH. Aqui no Brasil, alguns que eu lembro rápido, assim, a Tata Werneck, diagnosticada, a Sabrina Sato, eles falam publicamente sobre isso, né? Você tem o Michael Phelps, né, o campeão dos Estados Unidos, você tem o Jim Carrey, você tem o Will Smith, você tem uma nata de pessoas aí que têm sucesso e que são diagnosticadas, são conscientes sobre isso e que fazem um trabalho para cuidar, né? O pessoal, você até me perguntou se o TDAH tem essa desvantagem intelectual e tal. O QI, ele é um QI de uma pessoa normal, pode ser maior, pode ser menor, mas o TDAH, ele não necessariamente afeta o QI. O TDAH, ele afeta o funcionamento da pessoa, que quando ela consegue regularizar isso, ela vai estar em condições igual a todas as outras. Então, quando eu estou com o meu tratamento, tenho um remedinho para tomar, e aí a única coisa é que eu estou igual os outros. É isso. E aí o que eu tenho de capacidade, eu não tenho nada a mais na cabeça. Eu tomei o remédio, agora eu descobri quem é o presidente do Senhor. Não é porque eu tomei o remédio que eu sei. Eu já sei. Eu só encontro a informação lá dentro, entendeu? Mas são coisas que eu já sei. E aí a dica assim, tem... Primeiro, se eu pudesse de algum jeito colocar isso na cabeça das pessoas, que elas não têm noção, assim, não podem, infelizmente eu ainda não encontrei uma maneira de passar isso para elas, mas é que elas não têm noção de como a vida fica boa depois que elas assumem o diagnóstico de verdade e depois que elas decidem de coração cuidar disso. Infelizmente, poucas pessoas que eu conheço, pouquíssimas, raras pessoas que eu conheço, elas buscaram diagnóstico. As que buscaram fazem tratamento direito. As que buscaram e fazem tratamento nunca pararam. Então, assim, infelizmente são pouquíssimas. Uma outra dica é assim, você precisa quebrar crenças, assim, sabe? O pessoal tem muito preconceito sobre as doenças da mente. Se for para tomar um remédio anticoncepcional, eles tomam. Se for para repor hormônio, eles repõem. Se for para tomar proteína para o músculo, eles tomam. Mas se for para tomar um remédio que é para ajustar o pensamento, eles não tomam. Então não tem muita diferença, né? Se você for pensar friamente. Mas existe preconceito. É difícil você ver uma pessoa que tem TDAH e que se empenha para cuidar dele. Primeiro porque dá trabalho. Dá trabalho cuidar. Dá muito trabalho. Segundo porque custa. Custa muito dinheiro. Infelizmente, ainda custa. O sistema de saúde pública não te atende nesse sentido. Os profissionais de convênio, eu fiquei, você ter ideia, quase 8 anos passando em convênio, tratando o diagnóstico errado, tomando os remédios errados. E aí eu tomava um remédio para ansiedade e aí ele me gerava problema no sono. Eu tomava um remédio para dormir e eu não conseguia acordar. Aí eu tomava um remédio para acordar, mexia com a libido. Aí eu tomava um remédio da libido, me dava fome. Aí uma hora eu estava tomando tanto remédio que eu falei, velho, eu quero menos remédio, não quero mais. Foi quando eu fui trocando de profissionais. Só que olha que difícil. Para sair do convênio e pagar minha primeira consulta com um psiquiatra, uma consulta era R$500. Quem é que coloca R$500 em uma consulta de meia hora? E aí depois te dão um remédio. O remédio que eu tomo hoje, que é o Venvance, ele custa R$450, 28 cápsulas.
Quem é que paga R$ 450 para tomar 28, que não dá nem um mês? Só que para ter o remédio eu preciso passar no médico. Ou seja, faz a conta. Aí você descobre... Juntar o médico e o remédio é R$ 1.000 aí por mês. Porque o governo não dá o remédio. O governo dá... Existem duas... Aí, tá vendo? Some, chega essa hora da noite e some. Existem dois princípios ativos de medicação para o TDAH, que é o metilfenidato e a anfetamina, né? No meu caso, o que funciona para mim é o Venvance, que é a anfetamina. E isso o governo não dá. Saúde pública não tem tratamento para isso. O metilfenidato tem, mas não funciona para mim. Se eu tomo, ele me ajuda durante 2, 3 horas, mas depois cai assim a minha energia, meu pensamento desaparece. Então não funciona para mim. E os profissionais bons não estão no sistema público, infelizmente. E aí custa caro de você tratar. Isso porque eu falei só do psiquiatra e do remédio. Não falei do psicólogo, que é a terapia que você precisa fazer. E aí você tem que fazer uma vez por semana e custa R$ 200 e poucos, dá mais 800. E aí tem uma alimentação que é mais adequada para você. E aí você tem que comer ou cozinhar ou alguém fazer isso por você. E aí você tem o tratamento do processamento auditivo, que aí é a fono. E aí você precisa fazer atividade física, que é na academia. Então, se você for somar tudo isso, custa. E as pessoas não fazem porque elas acham que elas estão gastando dinheiro. Mas eu tenho para mim que, assim, esse é o investimento que eu faço, primeiro, na minha vida, e segundo, quando eu estou nesse nível que estou, por fazer a terapia, por ter a medicação correta, por fazer o acompanhamento, o que eu posso render é muito maior do que aquilo que eu preciso investir.